Cara, às vezes eu fico pensando umas coisas assim, com base agora nessa contratação do Ramon Sosa. Às vezes eu olho, sabe, pro Palmeiras e eu penso o seguinte, eu falo, cara, como falta ambição. De verdade, eu não sei se você palmeirense pensa a mesma coisa, mas falta muita ambição, cara. Naqueles caras, sabe? Nas pessoas que administram o Palmeiras, como falta ambição. Muita ambição. Entendeu? Eu não sei se vocês também pensam isso, porque vocês não acham estranho, vocês não acham bizarro o Palmeiras formar um Endrick, o Palmeiras formar um Estevão, né? O Palmeiras formar Luiz Guilherme, Kevin, Danilo, e aí você vender esses jogadores, que são bons jogadores, você forma grandes jogadores, vende os bons jogadores, e no lugar você traz Facundo, no lugar você traz o Ramon Sosa, no lugar você traz o Bruno Tabata, o Jailson, o Atuesta, o Navarro, sabe? Vocês não acham isso estranho? Sabe? O Lázaro, né? No lugar você traz o Lázaro. Vocês não acham isso estranho? Então, assim, o Palmeiras é uma coisa assim que às vezes precisa ser estudada, cara, né? Ao meu ver, falta muita ambição. Falta muita ambição e é por isso que vocês podem observar que o Palmeiras já há 2 anos ele não consegue mais se sobressair sobre os adversários. É por isso que a gente não ganha mais um grande campeonato há quase 2 anos. É por isso que a gente vai para uma Copa do Mundo de Clubes e não consegue fazer um bom papel. Não faz um bom papel. Acaba fazendo uma campanha decepcionante. Sabe? É por isso que você chega ali pra jogar um jogo contra o Chelsea e você tá com um elenco mal montado. Você não tem um jogador ali pra ficar no lugar do Piquerez. Você tem que entrar com o Vanderlan na lateral esquerda. Você tem que entrar com o Mikael e Fuchs na zaga. Por quê? Porque o elenco é mal montado. O elenco, ele carece de qualidade. Entendeu? Ele é mal montado. Tem jogadores bons ali? Tem. Mas assim, você tem um compilado de jogadores comuns. Aí você fica com um elenco inchado, com um monte de jogador comum. E quando chega aquele jogo grande, sabe? Como por exemplo, um jogo contra o Botafogo no ano passado, na Libertadores, contra o Flamengo na Copa do Brasil, contra um Chelsea agora numa Copa do Mundo. Esse jogo grandão, aquele jogo grande, né? Você não tem aquele algo a mais, sabe? Eu não sei se você, palmeirense, tem essa sensação como eu tenho. Sempre falta aquele algo a mais. Sempre falta aquele jogador diferente, sempre falta aquele jogador realmente bom de verdade, com qualidade técnica, sabe? Falta aquele jogador diferente, decisivo, aquele jogador que decide um jogo pra você. Falta qualidade técnica. Por quê? Porque é o que a gente vê no Palmeiras. Por que fica faltando? Porque a política de contratação deles é uma política sem ambição. Eles não têm ambição. E vou falar uma coisa pra vocês, eles só trouxeram Paulinho, só trouxeram Vitor Roque pra dar uma resposta pra torcida, porque o Palmeiras não ganhou nada relevante no ano passado. Eu pergunto aí pra você acha que se o Palmeiras tivesse vencido o Botafogo no Allianz Parque e tivesse sido campeão brasileiro, tricampeão brasileiro, vocês acham que eles teriam trazido Paulinho, Vitor Roque? Não teria, cara, eu não acredito. Eu não acredito. Não que o Vitor Roque esteja jogando, ele não tá jogando nada, o Vitor Roque. Mas quando ele veio, todo mundo elogiou a contratação. Todo mundo achou que era uma boa contratação. Entendeu? Então, assim, eles não teriam trazido. Eles teriam continuado com o Rony ali no ataque, perdendo uma avalanche de gols. Eles não teriam contratado. Então, vocês percebem também que existe muita acomodação. É muita acomodação, cara. Se você ganha ali alguns campeonatos, você ganha uma coisa ou outra ali, é suficiente já pra todo mundo se acomodar. Todo mundo já se acomoda, sabe? Eu tenho certeza, se o Palmeiras tivesse ganho no ano passado, não teriam trazido ninguém. Então, eu sempre acabo tendo essa sensação, como eu tô falando pra vocês, que sempre falta aquele algo a mais. Falta aquele jogador diferente. É por isso que o Palmeiras, infelizmente, ele não se distanciou dos adversários no Brasil. O Palmeiras ele vai jogar um jogo contra o Internacional hoje, é pau a pau. Vai jogar contra o Fluminense, é pau a pau. O Palmeiras ele vai jogar muitas vezes contra times que não têm o poder de investimento do Palmeiras, que não arrecadam como o Palmeiras, e o jogo fica pau a pau, fica um jogo equilibrado. Você não percebe aquela diferença técnica mesmo de um time pro outro. É só vocês verem como o Palmeiras não derrota time do G6. Ele não consegue derrotar time do G6. Entendeu? Então, assim, eu acho que falta ambição, cara. É muito atuesta. É muita mentalidade pequena.
entendeu? De ficar optando pelas contratações desse tipo de jogador. Mirando em Atuesta, mirando em Ramon Sosa. Ramon Sosa que tem números fraquíssimos no Nottingham Forest. O cara não tem número praticamente, ele não tem estatística, gente. Esse cara, ele não tem estatística. Então você paga caro nesses jogadores. O Palmeiras ele vende jogadores bons, como o Endrick, como o Estevão. Ele vende, faz uma grana boa, mas o que adianta você pegar a grana e comprar o Facundo? Pagar caro no Facundo, pagar caro num jogador tipo Ramon Sosa, trazer Atuesta, trazer Bruno Tabata. De que adianta? Aí você vende um jogador bom e você compra você compra com esse dinheiro um jogador medíocre. Ou seja, você tem uma queda técnica no elenco. E aí você fica com um elenco mal montado, com um monte de jogador de mediano pra baixo que não resolve jogo pra você, que não tem qualidade, são todos jogadores comuns ali, que você pagou caro nesses jogadores, e os jogadores bons você vende. Como o Endrick. O cara mal fica no Palmeiras, já vai embora. Estevão mal fica no Palmeiras, já vai embora. Luiz Guilherme mal ficou no Palmeiras, já foi embora. Gente, é complicado. E por isso que eu falo, falta muita ambição. De verdade, isso me chateia. Me chateia no Palmeiras isso. Falta muita ambição daqueles dirigentes de querer realmente fazer o Palmeiras ficar à frente. Entendeu? É muita contratação que não tem cabimento algum, cara. Essa política de contratação beira o ridículo. Entendeu? Então, assim... Você vai lá jogar contra o Chelsea, como eu falei, com o Vanderlan na lateral. Você vai jogar ali com o Mikael na zaga, porque o elenco é mal montado. Entendeu? O elenco é mal montado. Você tem apenas um zagueiro bom, que é o Gomes. Você não tem substituto pro Piquerez. Hoje não existe substituto nem pro Giai, porque o Marcos Rocha e o Mike não têm condições de jogar mais. Dois laterais que não têm condições mais. E aí eu vejo uma notícia hoje falando que o Palmeiras quer renovar com o Mike. Aí fala se isso não é pra você ficar louco da cabeça com uma notícia dessa. Então assim, cara, é complicado, é muita acomodação, como eles ficaram acomodados anos no elenco que o Matos montou. O que tava segurando o Palmeiras era o elenco que o Matos montou. À medida que os jogadores que o Matos trouxe foram saindo, como Dudu, Zé Rafael, Scarpa, esses jogadores foram saindo, ficou evidente a decadência técnica do elenco, ficou evidente. Ficou evidente como o Palmeiras começou a ficar mais fraco, né? Então assim, porque os caras que essa gestão atual trouxe é só jogador, assim, inacreditável. Jailson, Atuesta, Tabata, sabe? Se vocês forem ver até o próprio Flaco, que é um centroavante que até vale a pena ter no elenco, ele faz os golzinhos dele, mas assim, eles pagaram caro pra caramba no Flaco também. O Flaco veio na época com uma contratação mais cara da história do Palmeiras e o Flaco nunca conseguiu ser um titular absoluto. Entendeu? Então assim, eu pergunto pra vocês, qual jogador ali realmente você fala, não, meu, esse cara é foda, esse cara é bom mesmo? Não tem, meu. Entendeu? Não tem. E aí, pra piorar, o melhor jogador que a gente estava tendo aí, que realmente esse é bom, esse tem qualidade técnica, que é o Paulinho, ele não joga mais esse ano. Então, assim, sinceramente, eu fico chateado, cara, porque eu vejo muita falta de ambição, muita mentalidade pequena ali, daqueles caras que administram. Entendeu? Uma política de contratação que beira o ridículo. E pra piorar, a gente tem um treinador que não faz um bom trabalho há 2 anos e um treinador que não gosta de jogador com qualidade técnica, não gosta de jogador com personalidade. Ele gosta de jogador que faz a função tática que ele quer. Ele gosta de jogador, como é que eu vou dizer? Jogador operário. Ele gosta daquele jogador operário que vai fazer a função que ele gosta, vai cumprir ali as estratégias dele, não vai falar nada, vai abaixar a cabeça e fazer tudo o que ele quer, e é isso. É isso que o nosso treinador gosta. Então, assim, é complicado, cara. E aí a gente agora vai para um segundo semestre sem Estevão, sem Paulinho. O que a gente vai esperar? O Ramon Sosa vai decidir a Libertadores pro Palmeiras? É complicado, cara. É complicado. Eu não sei o que você pensa aí, mas eu quero saber o que você palmeirense acha. Deixa nos comentários, beleza? O que você acha disso, dessa política de contratação tosca do Palmeiras, dessa falta de ambição, desse elenco que não é bem montado, é um elenco mal montado. É um elenco que com várias carências em diversas posições ali e com vários jogadores com características todas iguais acumulados,
né? Por exemplo, um monte de meia atacante, no time você não tem um meia armador para fazer função de armação. Então assim, eu quero saber o que você acha aí, deixa nos comentários, beleza? Essa reflexão que eu trouxe, dessa falta de ambição do Palmeiras, esse elenco mal montado, o nosso treinador, que é um cara que gosta desse tipo de jogador limitado para fazer as funções que ele quer, entendeu? E por que você acha, talvez, o que acontece que eu tô falando? Se você sente também que falta aquele algo a mais, que quando chega o jogo grande a gente não tem aquele jogador que muda o jogo, e faz tempo que a gente não tem esse cara, né? Faz tempo. Os jogadores melhores que a gente teve foram da base, como Endrick e Estevão, né? Não foram jogadores que eles contrataram, porque as coisas que eles contratam são bizonhas na maioria das vezes, beleza? Mas enfim, deixa o seu like, comenta no vídeo o que você acha dessa reflexão, beleza? Até o próximo vídeo, avante palestra!